Renato Prieto, muito boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ah, imagina. Obrigado a vocês aí. Você Tamo sabe, junto. você sabe que eu e alguns dos que vão nos acompanhar aqui trabalhamos numa casa espírita, somos voluntários, sou expositor, sou orador, e já fizemos aqui lives com amigos seus, companheiros de jornada, Wagner de Assis, o Marcel Souto Maior. Fizemos com o Leonardo Medeiros, que viveu Kardec no cinema. E daí veio a vontade de convidá-lo. Eu que te assisti a questão de 2 fins de semana, numa live com a Magali Bischoff, o Marcel, o Wagner de Assis, falando de Chico Xavier. Aí nos encorajou a Ah, entrar em contato com você. A Alessandra nos ajudou bastante nesse contato. Eu quero agradecê-la já de antemão. E gostaria que você contasse para a gente um pouquinho do Renato, do ator, do diretor, do produtor, mas não antes de você contar para a gente uma historinha que tem muito a ver com o seu nascimento. Que, inclusive, você está para completar aniversário agora, dia 11 de setembro, né? finalmente eu chego aos 30. Ah, isso aí. Aos 30. Me virando nos 30, porque assim, eu estava mandando um recado hoje para uma amiga minha, digo assim, uma situação qualquer que ela colocou, eu falei, bem-vinda ao mundo real, querida. Este é o mundo dos encarnados, né? Esse é o planeta de provas e expiações. Venha para a real. Essa é a situação real de um planeta, né? E as coisas espirituais sempre tiveram muito próximas de mim, e muito estimuladas, eu acho, também pela própria família. E na minha casa nunca teve essa coisa de não pode isso, não pode aquilo, e você pode tudo, entendeu? Tem que, se isso está acontecendo, você pode ver o que que é, você pode se experimentar, você pode perguntar, você pode questionar, você pode ler, você pode procurar e tal. E aí, assim, eu cresci muito assim, com essa a presença muito real de que um espírito de uma mulher que se chamava Noêmia tinha aparecido para a mamãe e tinha dado ela uma receita, e mamãe seguiu a receita na risca e fez tudo o que tinha que fazer. Os resultados foram excelentes, tanto que eu continuo aqui encarnado, né, graças a Deus, ainda. Mas e aí eu cresci assim, quer dizer, assim, eu cresci achando muito normal. Eu sempre achei a coisa espiritual muito natural. Eu nunca achei que fosse coisa de outro mundo falar de espiritualidade, assim. Eu nunca me senti no corpo como se eu tivesse apenas no corpo. Eu sempre me senti no corpo, fora do corpo, observando quem está fora do corpo. Para mim tudo isso sempre foi muito normal, né? Então, assim, por exemplo, se eu saio daqui da sala em direção a um corredor e alguém fala comigo, eu respondo, entendeu? Ah, sim, tá bom, ótimo. Então, assim, então eu cresci muito com essa presença da Noêmia, muito forte, porque era assim, qualquer problema que eu tinha, era aconselhado que eu falasse com ela. Ah, fala com a Noêmia, você já tem uma amiga aí, tem um anjo da guarda, uma amiga querida que vai cuidar de você e tal. Eu sou o quarto filho, né? Depois tem o primeiro que desencarnou e eu sou o terceiro. Então era muito engraçado, porque, claro, meus irmãos mais velhos queriam se aproveitar disso, né? Tipo assim, pergunta aí para Noêmia se eu vou passar no final do ano, pergunta para Noêmia se aquela bicicleta que eu pedi ao Papai Noel vem este ano. E aí, claro que a Noêmia era e ainda é um espírito muito doce, mãe, né? Mulher, mãe, amiga. Então ela compreendia aquilo como uma coisa absolutamente natural de um espírito dentro de numa situação, estando criança, digamos assim. E ela respondia, ela respondia as coisas, ou pelo menos me dizia, tipo assim, vai chegar, mas não chega agora, só o ano que vem, sei lá. E para mim isso era normal. Até hoje é normal eu conversar, por exemplo, com ela sobre isso, entendeu? Até hoje é muito, eu acho natural. Não é mais tão sequencial, porque
há uns anos atrás, acho que uns 20 anos mais ou menos, eu estava numa reunião, ela se manifestou nessa reunião, numa médium de bastante confiança, e aí eu vinha sonhando insistentemente com uma pessoa que falava comigo, claro, a primeira vez ele se apresentou, né, digo, né, que o nome dele era Raisha, H-A-I-S-H-A, Raisha, e depois da segunda vez que eu vi, eu já sabia que ele era o Raisha, né? Então, na terceira vez que eu sonhei com ele, eu já dizia, olá, e aí, Raisha, como é que vai? Tudo bom? Depois do quarto encontro, a gente já era amigo de séculos, né? E aí ela fez um comentário comigo nessa presença mediúnica, ela fez um comentário, ela disse, você tem estado constantemente com uma pessoa, e falou o nome dele, né? Raisha, e ele vai estar mais próximo de você daqui até a parte em que você retorna ao plano espiritual, e eu tenho uns outros compromissos, mas eu estou aqui, qualquer coisa eu estou aqui. Como se eu estivesse passando o bastão para o outro, né? A responsabilidade para o outro, talvez porque a parte agora era um outro caminho que eu ia começar a fazer naquele período e tal. Então, para mim, assim, é muito normal, assim. Eu não saio perguntando, por exemplo, para as pessoas, para médicos, é engraçado isso, né? Estava pensando nisso hoje, que eu saio perguntando para a espiritualidade, entendeu? Tipo assim, as coisas mais... Mas também eu não fico incomodando ninguém com coisas que não tenham procedência necessária, né, de conversa, você entende? Eu não acho justo a pessoa sair do lugar em que ela está, ou ocupada com seus afazeres, para me responder sobre uma boçalidade. Eu vou responder assim, sempre no coletivo, eu vou perguntar sempre no coletivo, eu sou muito... A palavra eu não tem muito no meu dicionário, a palavra no meu dicionário é muito nós. Então, se eu for perguntar, eu vou perguntar coisa que é coletiva, do tipo, devo recuar nesse momento? Será que eu começo a filmar mesmo em outubro ou não, diante da pandemia? Então, aí, por exemplo, uma resposta dessa é uma resposta mais precisa, do tipo, esquece essa história de outubro, nada vai acontecer. Pronto, eu já recebi a resposta. Eu não fico perguntando novamente, tipo, mas tem certeza que não vai começar as filmagens em outubro? Porque eles falaram... Não, eu perguntei. Porque, assim, eu posso ter recebido um outro convite, algo que eu queira fazer, por exemplo. Então, eu pergunto, se eu for pegar essa tarefa, será que vai começar a filmagem mesmo, dia 10? Aí eles respondem para mim, esquece essa história de dia 10, não existe, começa a pensar em novembro, que sai em janeiro. Aí pronto, eu não faço mais a pergunta, e aquilo fica registrado no meu subconsciente. Por exemplo, é tão registrado que se eu te encontrar e você me perguntar, por exemplo, Renato, as filmagens começam dia 15 de novembro, de outubro, na hora eu te respondo assim, não, esquece essa história, vai começar só no dia 10 de novembro. Como se a resposta fosse minha, como se eu tivesse ligado, digamos, para a produção e a produção tivesse me respondido isso, você entendeu? E depois eu tenho que corrigir dizendo, bom, é o que eu acho, eu não tenho muita certeza, porque senão fica uma coisa... É engraçado isso, né? Porque senão a pessoa diz assim, não, o Renato me respondeu que não vai ser em outubro, não. Mas de onde ele tirou essa informação, entendeu? Então, assim, eventualmente Legal eu me pego. Muito legal isso que você está falando, principalmente vindo da infância, porque essa relação com o mundo espiritual, que a gente que estuda espiritismo sabe que ela é muito forte, pelo menos até os 7 anos de uma criança, aquela coisa toda. Para muitas crianças, para muito responsáveis por crianças, é um bicho de 7 cabeças. E para você foi, sem dúvida alguma, algo muito natural. Você nasceu no Espírito Santo, você veio para o Rio de Janeiro muito cedo. Como é que foi isso com você, assim? Como é que você se relacionou? Como é que a sua família se relacionou com a criança Renato Prieto tendo esses contatos com seres que muitos não viam? Veja só, quando você tem uma família que não acha lá muito estranho as coisas, ou que não discute, às vezes meus irmãos, eu até botei óculos, quer dizer, eu não uso óculos, eu só uso óculos para ler, porque meus irmãos ficam entrando aqui falando, é isso mesmo, volta e meia tem o que fala, exatamente como o Renato está dizendo, foi assim que aconteceu. Mas olha só,
Eu não sei, a gente conversava isso, por exemplo, assim, mamãe era uma mulher que você tinha, papai era mais silencioso, observador, mamãe era uma mulher de muita conversa, de muito diálogo, de muita história e tal. Então era muito interessante, porque assim, não era uma coisa do tipo, como você está pensando uma coisa dessa, você entendeu? Então, e é engraçado que, por exemplo, assim, as nossas escolhas são diametralmente diferentes uns dos outros, no sentido filosófico ou religioso, né? Às vezes a pessoa é mais ligada ao catolicismo tradicional, o outro é mais ligado digamos, ao catolicismo mais moderno, o outro, sei lá, é mais ligado à coisa do evangelho. Mas isso não impede que você se encontre no mesmo lugar em prol de uma mesma ideia, de um mesmo assunto. Então, assim, até hoje, para mim, por exemplo, é muito normal. Claro que às vezes eu tenho que, digamos assim, eu tenho que me dar uma policiada, por exemplo, né? Outro dia eu estava sentado no sofá de casa e tinha uma pessoa aqui dentro de casa que veio me acompanhar num trabalho de produção. O telefone da pessoa tocou e, claro, o diálogo parou. E aí eu vi ele falando, sim, então tá na UTI, tá na CTI, sim, tá. Uhum. Aí quando a pessoa desligou o telefone, foi imediato, tipo assim, eu disse, tá preparado? Porque essa história não é longa, essa história é rápida. Tá preparado? Porque isso assim, é muito rápido. E ela desencarnou no dia seguinte. No dia seguinte, quando me ligou e disse, tô te ligando, eu falei, nem precisa me falar, já sei, desencarnou e tal, papá. E uma pessoa querida, inclusive. Uma atriz muito querida. Então, assim, às vezes eu achava, para que eu falei isso? Eu podia não ter falado, ou assim, poderia ter dito... Mas aí, assim, foi tão espontâneo, tipo assim, prepara porque isso aí é uma preparação mesmo para todos vocês, já para as despedidas, entendeu? Para o momento em que a pessoa retorna ao plano espiritual. Porque, veja só, é que às vezes a pessoa fica vendo as coisas como coisas de outro mundo. Tem hora que você tem que retornar. Se você perguntar assim, você quer retornar agora? Não sei quando é que eu quero retornar. Eu gostaria de retornar com as coisas estabelecidas, com coisas que eu estou aqui para fazer, caminhos que eu tenho para resolver, não deixar nada para ser resolvido, coisas de projetos que eu gostaria que fossem encaminhados daquela maneira, mas assim, eu gostaria mas quem decide não sou eu, entendeu? Eu não sou o patrão, né? Quer dizer, existe uma programação que você mesmo faz e você está consciente dessa programação. Eu não sinto, por exemplo, assim, e eu sentiria, eu acho, que se tivesse numa proximidade de um retorno ao plano espiritual, por exemplo, eu sentiria. E eu sinto muito longevo, sabe? Tipo assim, e acho que para isso também eu me preparo muito, por exemplo. Então, ao contrário das pessoas, por exemplo, nesse período de pandemia, eu vejo que todos os meus amigos reclamando, engordei 5 quilos, engordei 10 quilos. Eu não, pelo contrário, eu fui na contramão, né? Eu emagreci 6 quilos, talvez, nesse período. Então, eu caminho todos os dias, eu caminhei já hoje, inclusive, entre 6 horas e 7 horas. Eu caminho todos os dias, praticamente, só eventualmente que não. Faço aula de voz todos os dias, faço meditação e tal. Então, também para ajudar o corpo, né? Quer dizer, porque se eu não fizer alguma coisa também, eu não vou ajudar meu corpo a ser longevo, ter um raciocínio mais rápido, né? O exercício, por exemplo, da leitura, né? Do falar, de estar toda hora tendo que falar em algum lugar para muita gente, para multidões, para grupos ao vivo, gravado, online, eles dão, e a leitura diária, que eu leio todos os dias, se você está na minha frente, aqui tem um livro, ali tem um outro livro, aqui, eu leio, no momento eu estou lendo o livro do Chico Buarque, Meu Irmão Alemão, se eu não me engano o nome do livro, que é um irmão que ele descobriu, onde ele já era adulto, inclusive que o pai dele tinha tido um relacionamento na época da guerra e tinha um irmão lá. Acho que o título do livro é esse, Meu Irmão Alemão. E eu estou lendo esse livro no momento, do Chico Buarque de Holanda. Então, assim, a leitura, ela mantém o teu raciocínio mais vivaz, né? Sim. Aí a espiritualidade vai te ajudar. Quer dizer, não é possível
você conseguir resultados espirituais se você não fizer alguma coisa, que as pessoas querem um milagre, mas elas não querem fazer esforço nenhum pelo milagre, né? Nenhum. Você falou que uma vida longeva, a gente espera que sim, porque você está em vias de o Nosso Lar 2, e você ainda teria 11 outros livros de André Luiz para vender no cinema, então que demore bastante. Deixa eu te falar, no seu site, inclusive serviu para a nossa chamada da nossa live, está escrito assim: uma coincidência e depois outra. O plano oculto tecia lentamente meu destino. Isso te levou para as artes também, você acha? Para que você um dia fosse encenar nos palcos e nas telas do cinema histórias em que você conta da espiritualidade, dessa forma natural com a qual você lidar com a espiritualidade? Eu tenho uma sensação de mim dentro muito forte dos compromissos assumidos anteriormente. Eu sei de onde vim, sei por que vim, sei mais ou menos o lugar onde eu estava, com quem eu conversava, o que eu dizia que eu ia fazer, livre, né? Um pensador, né? Eu sou um pensador livre. E o Dr. Bezerra de Menezes até uma vez mandou um medicamento para mim, homeopático, e disse para a cabeça do Renato é um liquidificador industrial. Tem que parar a cabeça dele para descansar, né? Para dormir, para realmente desligar. Porque eu ainda acho que na hora que você vai dormir durante 8 horas, eu falo, nossa mãe, 8 horas, que tempo grande jogado fora, aspas para a palavra jogar fora. Né? Eu digo assim, não, pelo amor de Deus, o corpo descansa cá, eu trabalho lá. São 8 horas de trabalho exaustivo. Eu posso ir para reuniões, bibliotecas, né? Aproveitar para ler alguma coisa, questionar, fazer reuniões do plano espiritual e participar de palestras, questionamentos, perguntas, bate-boca, bate-bola. E com isso, por exemplo, vir para o corpo totalmente descansado pelo aprendizado, totalmente descansado pelas energias colhidas nesse lugar, entendeu? Então, acho que a minha vida, eu acho que ela é regida, sim, por um motivo muito específico, porque eu sou, digamos, eu sou um animal adestrado, sabe? Eu não fico questionando ordem recebida, né? Eu não fico, por exemplo, questionando, vamos abrir caminho por aqui, por exemplo. Então, vamos abrir caminho por aqui. Está na hora de começarmos a pensar no projeto sobre esse tema. Vamos pensar no projeto sobre esse tema. Vamos começar a plantar esse tipo de semente. E tudo isso vai vindo. E quando eu só boto em prática quando aquilo é repetitivo, é recorrente, né? Por exemplo, porque pensar, eu penso muito sobre vários assuntos toda hora. Mas há coisas que quando ela vem, ela não desiste de continuar vindo. Toda hora ela fica me lembrando, e aí eu digo, opa, tem que ver isso. Então aí eu começo a jogar ideias, por exemplo, assim, quando eu vi, por exemplo, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, um mês, que eu comecei a ver, por exemplo, que essa coisa do teatro, eu já tenho certeza absoluta, né, que é a última porta que se abre para o mundo, a arte, a cultura, o cinema, enfim, eu falei, opa, eu preciso começar a fazer algum movimento em relação a isso, entendeu? Então, não é, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então eu comecei já a tomar providências no sentido de ter um bom estúdio para entrar com um espetáculo ao vivo, coisa que eu devo apresentar isso até o final desse mês, no máximo na primeira quinzena de outubro. Já estou vendo estúdio, gravação, amanhã já tem uma reunião para eu estudar, reestudar o texto. Então eu estou sempre me antecipando muito. Então eu acho que nas artes, na vida particular, funciona muito isso. Sabe assim, manda quem sabe, obedece quem é inteligente. Eu obedeço. Eu não fico discutindo com plano espiritual, planos traçados, entendeu? Eu acho que talvez nesse sentido, então, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas dificuldades, como qualquer ser humano que está aqui nos acompanhando nesse momento, eu sou um observador do tempo, do que ele me apresenta. Não é? É como quando você ouve uma pessoa dizer assim, não vá para a rua que o tempo hoje está muito ruim, porque
Como é que está ruim? Me explica aí. Ah, porque está chovendo muito. Não existe tempo ruim. Existe tempo com chuva, existe tempo nublado, não nublado, existe tempo com frio, com calor, mas em nenhum momento o tempo é ruim. Que é uma frase muito recorrente na boca do ser humano. Ah, não vou sair hoje porque o tempo está muito ruim. Não existe tempo ruim. Então, comigo não existe tempo ruim, não é? Eu costumo dizer que talvez numa cama, preso por algum motivo, por exemplo, eu sou capaz de escrever com os dedões do pé. Porque eu acho que a gente está aqui para realizar. Então, eu acho que a espiritualidade, ela aplica na minha direção, porque ela sabe que eu vou receptar e não vou ficar dizendo, imagina, fazer isso agora, ter que me juntar a um grupo. Não, eu não vou discutir, eu vou me juntar ao grupo e vou fazer. Então, acho que a minha vida, ela é muito bem dirigida, sim, respeitando o meu livre-arbítrio sempre, mas ela é muito bem conduzida por esses amigos, que pacientemente, né? Porque tem que ser paciente. Para você ficar, por exemplo, estar próximo de uma crosta terrestre, né, onde tudo é prova, expiação, dificuldade, vergonha, né? Nós, por exemplo, cariocas, eu do Rio de Janeiro, essa vergonha, o Rio de Janeiro não acerta, toda hora é um governador que rouba, que pisoteia na cabeça do ser humano, já tem 2, 3 presos e as pessoas não acertam. Eu imagino que um amigo espiritual, ele tem que projetar da onde ele estiver, por merecimento dele, para ele não ter que ficar se aproximando toda hora dessa bandalha desrespeitosa que o ser humano transforma a vida do outro. Porque você pega um cara, assim, se eu sou líder de outros, e eu tenho que me fazer respeitar por essa liderança, pelo respeito, pelo comprometimento, pela seriedade, né? Então, né? Então, eu acho que nesse caso, a espiritualidade, ou mesmo nas vezes em que eu estive com grandes médiuns maravilhosos, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, eu acho que eles não têm dificuldade de transportar na minha direção um recado, como eu já recebi vários, do próprio Divaldo, uma vez que Joana me enviou, porque ele sabe que eu vou absorver, eu vou entender aquele recado. Não vou ficar ali questionando do tipo, o que é isso? O que Joana de Anjos mandou me dizer agora? Que é para fazer o que, sabe? Como se eu estivesse batendo boca com uma lavadeira, por exemplo. Não é isso. Eu entendo. Eu entendi. Tipo, o conselho é que eu não desça pela escada, vá pelo corredor da esquerda. Ok, está registrado. E eu vou pelo corredor da esquerda e não fico discutindo, estou indo pelo corredor da esquerda porque disseram que é para não descer a escada. Então eu acho que nesse ponto eles encontram, sim, em mim, alguém que eles podem dizer assim, vamos viabilizar ideias e projetos, porque o Renato vai tentar acoplar isso aí. E eu sou sempre no coletivo, a minha preocupação é sempre fazer coisas para muitos, para atingir muita gente, então acho que isso ajuda. Você tem uma consciência doutrinária muito forte. Você já disse, eu já ouvi você dizer em outras lives, que você gosta de ler muito, que você lê bastante, você mesmo disse agora que você lê todo dia. Você é um autodidata em relação à doutrina espírita ou você frequentou cursos regulares em uma casa espírita? Se você fez um processo todo de aprendizado numa casa espírita? E não, se trabalhou também numa casa espírita? Eu tenho uma reunião até hoje, eu frequento a mesma reunião, que é outra coisa que a gente tem que aprender, por exemplo. Qualquer templo, qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer grupo, qualquer centro espírita, qualquer igreja de católica, evangélica, budista, etc., etc., você vai encontrar ali a gestão humana. E a gestão humana, ela pode se equivocar eventualmente, às vezes ela não é plural, às vezes ela não é, por exemplo, acolhedora, às vezes é muito rígida. Então, assim, aí as pessoas ficam pulando de casa em casa, de centro em centro, de candomblé, de umbanda e tal. Não, aonde eu entrei é onde eu estou desde garoto, desde jovem. Eu continuo no mesmo lugar. É uma sala comercial no centro do Rio de Janeiro. Esse senhor que já retornou para o plano espiritual há muitos e muitos anos comprou essa sala e doou essa sala. Então, um dia
é do meu grupo, que é às quartas-feiras, às 19h30, e um dia é de um outro grupo, que juntos pagam apenas a luz, o gás, o IPTU, aquelas coisas comuns, né? Gás não tem desculpa, paga a luz, paga a água, o condomínio, é uma conta baixa. E cada um de nós que chega mais cedo pega a vassoura e limpa, arruma a mesa, põe a água para fluidificar. Então, assim, eu não fico pulando de lugar em lugar, porque eu sei que cada lugar eu vou encontrar gente magnífica, gente que intolerante e tal. Mas no início eu fui autodidata. Eu comecei a ler sozinho, a ler romances, livros, peças, filmes, que falassem do assunto espiritualidade. Então, na verdade, quando eu cheguei na reunião, eu já sabia muita coisa já. Assim, e aliás eu já respondia para os meus amigos baseado nas codificações e nas colocações espirituais, eu dizia, não, espiritualidade diz que, e dava uma resposta ali convincente do meu aprendizado e tal, e eu já tinha esse conhecimento para eu passar para as pessoas. Na reunião, eu encontrei logo de cara uma mulher que desencarnou há pouco tempo, com 93 anos de idade, nessa época ela talvez tivesse 70, não sei, um pouco mais, um pouco menos de idade, eu sou muito péssimo para números, essas coisas, e aí ela disse, o que você precisar, basta me ligar, estou aposentada, estou aqui para servir. Eu disse, porque eu sou cheio de perguntas, ela disse, bateu na porta certa. Então, eu chegava em casa, ligava para a casa dela, o telefone ficava na cabeceira da cama dela, e ficávamos conversando durante 1, 2 horas no telefone, sobre as minhas dúvidas e tudo que nós tínhamos discutido na reunião, eu pensava coisas, né? Então, companheiro, imagina, né? Com Chico Xavier me dando aula toda noite, mais os estudos, mais reunião, chegou uma hora que realmente, tanto que hoje em dia, por exemplo, às vezes as pessoas, você falaria em tal lugar? Eu digo assim, você diz o assunto que eu vou, entendeu? Assim, eu não tenho problema para desenvolver assuntos. Eu não preciso ficar mais pesquisando. Renato, vou falar sobre solidão. Ok, eu falo 1 hora sobre solidão, medo, depressão, ansiedade. Fala aí sobre procura, crescimento espiritual, reencarnação, desencarnação, plano espiritual. Eu vou falando. Até porque o meu conhecimento, digamos, enquanto espírito milenar, ele está dentro de mim. Então não existe essa possibilidade de eu falar alguma coisa improcedente, porque o conhecimento ele está dentro do meu corpo espiritual, vindo de muitas jornadas. Então eu falo provavelmente, quer dizer, provavelmente não, eu falo com consciência, né? Porque eu sei, eu estive lá, eu estava lá, eu conheço o local, então eu saio falando, entendeu? E o que eu não sei, eu também sou muito humilde. Por exemplo, toda segunda-feira eu abro aqui o espaço numa live chamada Você Comigo ao Vivo, às 20 horas, por exemplo, toda segunda-feira. Porque eu comecei a notar, por exemplo, que as pessoas não estavam falando com as pessoas, estavam falando com os grupos que lhe interessavam. Então, tipo assim, eu vou falar aqui que eu vou ter tantos seguidores. Meu companheiro, eu não sou Cristo para você seguir. Sou Mahatma Gandhi, entendeu? Não sou Teresa de Calcutá, entendeu? Você quer, por exemplo, somar ao nosso conteúdo, venha. Mas quem você siga, Chico Xavier, companheiro, siga Jesus, Maria, Deus, como você achar melhor. E eu comecei a ver, eu digo, mas esse povo não fala como com o povo. Esse povo não vem aqui na frente para falar, para resolver o problema do outro. Porque assim, quais são os problemas recorrentes? Solidão, depressão, ansiedade, medo, toque, síndrome de pânico. Não é assim? São autoestima, tudo é recorrente e muito mais exacerbado neste momento específico. Desemprego, famílias todas desestruturadas e tal. Eu digo, não, vamos abrir um espaço para resolver o problema do outro. Aí, eu não posso correr o risco de achar que eu posso chegar aqui sozinho e fazer isso. Não. Então, por exemplo, assim, 10 dias antes, 1 semana antes, 3, 4, 5 dias antes, eu sei que segunda-feira eu vou falar sobre autoestima, como falei na segunda-feira passada. Então eu pesquiso, eu estudo, eu pergunto, eu faço inquéritos e tal. Quando eu venho para cá, por exemplo, eu venho para cá meia hora antes e me preparo aqui. Aí eu tenho que entregar o seguinte, no meu consciente espiritual, no meu corpo espiritual,
o conhecimento está todo dentro de mim. Eu sei que eu conheço o assunto. Mas a espiritualidade pode me ajudar a ser mais assertivo. A espiritualidade pode me ajudar, por exemplo, às vezes a observar um caso. Eu não gosto de ficar muito de óculos porque tem um reflexo aqui, né? Mas eu fico de óculos, por exemplo, assim, a Melinha Lima, produtora teatral, acabou de entrar, né? Eu tenho que saber que ela está ali. Então, o que acontece? Eu fico aqui, por exemplo, de óculos e vou respondendo perguntas. E, às vezes, a espiritualidade, ela pode ver no meio desse grupo todo que está aqui presente nesse momento, que existe um ou dois casos que são muito específicos e que precisam de pronto-socorro imediato. Né? Para todo mundo, eu vou falar no coletivo, mas de alguma maneira eu tenho que atingir aquela pessoa, por exemplo. Aconteceu várias vezes. Outro dia aconteceu, eu vou te dizer, que eu tenho que falar aquilo que me vem à memória. Mas acontece isso toda hora. Alguém falou assim, eu peguei o telefone e abri o meu Instagram, você estava ao vivo, eu apertei em cima e não sei por que eu comecei a te ver e a minha ideia é que naquele dia eu ia me suicidar, eu ia me matar. E aí o assunto era aquele que foi tomando forma ali. Quer dizer, e às vezes eu me pergunto, por que eu estou falando isso? Por que esse assunto está vindo? Mas eu também não fico questionando, eu vou falando do assunto, eu vou abrindo. E aí você vê... se você salvou um espírito de cometer um equívoco tão grande desse, num momento desse, e que vai lhe custar muito caro depois, porque o suicídio é muito caro de sofrimento para a pessoa. Porque assim, eu sempre digo para as pessoas, olha, se eu coloco, por exemplo, 80 litros de combustível no tanque do meu carro para chegar a São Paulo, entendeu? A gasolina não pode acabar no meio do caminho. Alguma coisa vai ter errada. Quer dizer, eu vou desencarnar, por exemplo, nessa forma, eu vou desencarnar ainda com 35 litros de combustível dentro do meu corpo espiritual. E aí vem o sofrimento desnecessário, a pessoa passa por situações delicadas e tal. E aquela pessoa hoje, volta e meia, ela fala aqui comigo e tal. Então eu digo assim, você precisa, aí você tem que se preparar. Não é, por exemplo, assim, eu tenho que falar para a espiritualidade, passa por cima das minhas deficiências, esquece a minha incapacitação em determinadas áreas, mas influencia de todo o material que eu preciso para resolver a situação do outro, para responder ao problema do outro. Porque o outro está aqui com a mão estendida na minha frente perguntando o que é que eu faço? O que é que eu faço? Qual caminho tomo? Para onde é que eu vou? Por favor, me ajuda, entendeu? Eu tenho que ser assertivo e dar algum material para aquela pessoa e que a vida daquela pessoa, que pode estar um verdadeiro inferno naquele momento, tem lares muito desestruturados, maridos extremamente violentos e incapacitados de compreender as suas companheiras, enfim, e desrespeito com os filhos, com os pequenos, tratam criança como se fosse adulto, não desce até a criança. Aí você precisa, companheiro, eu sempre digo para a espiritualidade, vejam aí, pelo menos 1 ou 2 assistentes para me acompanhar segunda-feira, para eu poder ser assertivo. E você sabe que a live acaba, depois de 1 hora, ela acaba, e juro pela minha mãe que já retornou ao plano espiritual. Se eu não tenho tempo de ficar revendo live minha, porque eu tenho... às vezes 5 movimentos por dia de algo para fazer, e se você me perguntar em seguida o que foi que eu falei durante aquela 1 hora, se você me perguntar no final da nossa conversa o que eu falei com você, eu não me lembro. Aquilo vai e tal. Claro que se tem uma pessoa, sempre tem alguém me acompanhando, hoje não tem, mas sempre tem alguém da produção, alguém por perto dizendo... aquilo que você falou aí e tal, porque eu estou falando voz alta, que todo mundo me ouve. Aquilo que você falou, aí eu digo, o quê? Qual que foi? Lembra pra mim aí que foi? O que foi que eu falei? Entendeu? Então aí, não tem como, entendeu? Você precisa ter a humildade de saber que com a ajuda espiritual, você pode fazer muito mais. E eles, com a bondade que tem misericórdia divina do Criador, diz, esta é a hora da gente salvar aí 80 vidas, 100 vidas, 200 vidas, não é?
E eu fico então muito triste quando eu vejo pessoas vindo para cá e que elas estão pensando numa única coisa, no seu próprio umbigo, em resolver os seus problemas, as suas coisas. E olha, preciso dizer uma coisa para você, Pedro, eu sempre digo toda hora isso aqui. Não bota na sua cabeça que eu sou o iluminado, não ponha na sua cabeça que eu sou o mais santo do mundo, não ponha na sua cabeça, por exemplo, que eu não tenho problemas. Talvez eu esteja resolvendo os seus problemas e os meus sejam 10 vezes, se puder medir num gráfico, talvez eles sejam 10 vezes maiores do que os seus. Mas, no entanto, eu estou resolvendo o seu problema. Entendeu? Eu quero resolver o seu problema. Então, sem ajuda espiritual, a gente precisa. E eu não sou bobo, não. Eu não entro aqui sem me orientar. E faz muito bem. Você disse que você gosta de produzir trabalhos para muita gente, mas disse também que é ruim de números. O espetáculo Além da Vida, que é um espetáculo que abriu várias portas. Foi através do Além da Vida que Marcel Souto Maior chegou até você, até Chico Xavier, para poder fazer a biografia do Chico. O Wagner de Assis chegou até você e você abriu as portas da Federação Espírita para que ele pudesse conseguir os direitos do filme Nosso Lar. Além da Vida, o que ela representa para você? Você a encena sempre, ela é sua, não é isso? Os direitos dela são seus. Já passou o quê? 3 milhões? 4 milhões? Quantas pessoas já assistiram Além da Vida? Eu não tenho ideia de um espetáculo. Eu, por acaso, me lembro da história do Além da Vida, porque, assim, a história do Souto Maior, Marcel, né? Souto Maior, a vida dele começa por causa do Além da Vida, né? Ele foi ao teatro assistir o espetáculo, ele tinha que fazer uma matéria, nós tínhamos atingido um número absurdo, talvez de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, e daí ele ficou interessado no assunto. Posteriormente, o Chico Xavier tinha, né, naturalmente, era um pouquinho ressabiado, e eu fiz ponte para ele chegar até lá, o que acabou virando o livro, que o livro virou o filme da vida do Chico Xavier. Então eu me lembro desse número porque o Marcel fala para mim isso, né? Mas assim, eu sei do número total. O número total na plateia, ele tá a caminho de 7, ele já estava a caminho de 7 milhões de pessoas. Mas eu acho que mais importante que 7 milhões de pessoas, né, 6 milhões e não sei quantas, eu acho que o mais importante é, por exemplo, o que foi que isso fez na vida das pessoas, quantas instituições foram ajudadas, não fecharam as portas, abriram as portas com a bilheteria que as ajudou. Então eu sei o número como um todo, assim. Por exemplo, eu sei o número do Nosso Lar, porque outro dia nessa live o Wagner disse, ó, já bateu a casa de 40 milhões de pessoas em todas as plataformas que assistiu o filme Nosso Lar, ultrapassa 40 países oficialmente, mais de 60, 70 extraoficialmente. Então, assim, eu sei e falo, claro, quando me perguntam, eu falo, porque eu fico esperando até que, por exemplo, se eu vou falar com um empresário, por exemplo, eu fico esperando que esses números interessem ele, para que ele abrace a ideia de ser um mecenas de um projeto cinematográfico ou mesmo uma série para televisão ou documentários espíritas. Mas, lamentavelmente, essa área ela é muito lenta ainda, entendeu? Então, assim, o Além da Vida, ele é o pai de todos, né? Ele já não é mais feito ultimamente, ele andou sendo feito e depois eu pedi uma interferência para parar, enfim, é uma história longa, mas acho que ele pode tomar novos rumos em algum momento, entendeu? Eu acho que o caminho dele, como ele é o pai de todos, ó, a minha irmã acabou de entrar, e daqui a pouco ela vai dizer assim, é verdade o que o Renato disse. Daqui a pouco, talvez ele possa receber uma transformação para o cinema, entendeu? Ele tem toda uma importância, né, espiritual. Todos eles têm importância. Porque, assim, quando eu estava fazendo um espetáculo Além da Vida, o Wagner me viu. Depois, o Wagner de Assis. Depois eu estava fazendo um outro espetáculo, o Wagner foi assistir. Aí, a minha figurinista, a Nete Cota, a minha irmã já disse assim, é verdade. Eu estou dizendo para você, ó, família é isso, viu? E alguém disse para ela, para ele que ela me conhecia, que era minha figurinista,
Aí ele pediu uma aproximação e daí acabou surgindo o filme Nosso Lar, não é? Eu fui parar na Itália, por exemplo, para trabalhar, porque eu estava fazendo um espetáculo em algum lugar e uma moça me procurou e disse, ó, eu sou da Itália e eu preciso te levar para lá, blá, blá, e eu, sei lá, uns meses depois eu já estava na Itália, né? As coisas vão surgindo, assim eu fui para os Estados Unidos trabalhar, eu fui para Connecticut, fui para Astoria, Brooklyn, Orlando, enfim, Broadway, aí, Manhattan, e eu fui para a América Latina, Europa, porque assim, as coisas vêm na minha direção, tipo assim, como eu sou um prestador de serviços, né, as coisas vêm na minha direção. Deu uma travada. Você travou, não? Aqui tá Não, normal. não, agora tá normal. Uhum. Então as coisas vêm em sua direção sempre. E você gosta de desafios, pelo que a gente percebe também. Olha, veja só. Tá, pode falar. Elas vêm na direção. Claro que elas vêm, mas a minha frase de cabeceira é quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu não sou do tipo de ficar na janela, sentando ancorado na janela, como a música do Chico Buarque, vendo a banda passar, não. Quando a banda passar, eu já estou do outro lado, entendeu? Eu já cheguei no local antes dela. Então eu diria para você que se você tiver que me definir, você diria assim, eu sou da turma do quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e eu sou da turma, por exemplo, quem falou para você que seria fácil, né? Que é o título da minha biografia. Quem falou para você que seria fácil? As coisas não são fáceis, né? Mas tudo é difícil, até ficar fácil, porque o caminho seguinte depois do difícil é ficar fácil. Então tudo pode ser difícil até começar a ficar fácil, porque não existe ficou mais difícil que o difícil e o difícil. Não, o difícil já parou, ponto. Então, o difícil, tudo fica fácil. Então, eu gosto de desafio, eu gosto de procurar soluções, eu gosto de procurar ideias, aprendizados, né? Eu digo todo dia, minha gente, eu estou aqui aprendendo com vocês. A gente está aprendendo junto, né? Eu falo de medicamentos, olha, toma Rescue, que é muito bom, bota embaixo da língua ele puro, abaixa um pouco, diminui a ansiedade, vai caminhar. Quer dizer, eu botei outro dia meu terapeuta aqui, doutor Carlos Eduardo Goulart, falei, não, vai entrar aqui na frente, vai ficar explicando para o povo como termina a ansiedade, vai dar uns truquezinhos, uns exercícios, tem que ajudar esse povo. E ele veio para cá e ajudou o povo. Não é bacana isso? É muito bacana isso. Você já tinha dirigido Nosso Lar no teatro. Quando você levou Wagner de Assis até a federação para que ele negociasse os direitos do filme lá, você ainda não era visto e nem você se colocou como eventual protagonista do filme como André Luiz. Mas você já tinha lido o livro, já tinha dirigido a peça no teatro. Ter sido o seu primeiro... Você ter sido... Desculpa. O André Luiz ter sido o seu primeiro protagonista no cinema, embora você conhecesse a história, te causou estranheza, te causou medo, te causou receio? Como é que você foi para esse projeto? Veja só, como eu abraço qualquer outro projeto, eu respeito cada projeto isoladamente, porque senão parece, por exemplo, assim, para esse, sabe como filho? Para esse eu dou atenção, o outro não precisa. Não. Cada projeto merece uma atenção, por exemplo. Quando eu resolvi fazer no palco a vida do Divaldo Franco, no espetáculo Semeador de Estrelas, ou Divaldo Simplesmente Franco, e eu fui a única pessoa e a primeira pessoa que ele autorizou, ele disse, você está autorizado, você pode. Então, veja só, eu estava antecipando, naquela repetição de movimento, para que chamasse atenção para a história do Divaldo, nas muitas apresentações, em algo que posteriormente virou filme de sucesso sobre a vida do Divaldo. Assim foi com o Nosso Lar, né? Eu tô chegando lá na frente para depois vir o resultado. Eu acho assim, foi um desafio, como será outros, como é, por exemplo, o desafio de eu ter que reestudar um texto que eu tenho que reestudar para fazer essa apresentação que eu estou falando para vocês. Né? Eu tenho que reestudar, porque o que acontece? Eu fiz ele no Rio de Janeiro, no Teatro Fernanda Montenegro, eu fiz ele no Rio de Janeiro, no Teatro Princesa Isabel, em todos os municípios,
todos os estados brasileiros e em São Paulo, numa grande temporada, posteriormente na temporada que eu fiz nos Estados Unidos, em Nova York. Eu tenho que reestudar, por exemplo, e abaixar, digamos, 5 tons, porque eu vou gravar, parte vai ser gravada, parte ao vivo, vou estar microfonado, então você tem que descer o tom. Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Então eu me dediquei para ele, como eu me dediquei para fazer Divaldo, como eu me dediquei para fazer o Além da Vida. Eu tenho que me dedicar, e com isso aprender com eles também, né? Os diretores, os produtores, os treinadores vão te dando caminhos por onde você deve seguir. Então eu senti que era um desafio, não tive medo. Quando eles definiram que eu seria o protagonista, você tem que se lembrar que, por exemplo, assim, eu já vinha de uma história longa sempre como protagonista, né? Eu não estava protagonista, eu já era protagonista desde os 20 e poucos anos de idade. Eu já tinha protagonizado um espetáculo A, um musical B, um episódio do Plantão de Polícia na TV Globo. Eu já tinha protagonizado muitas outras coisas, então eu sabia a responsabilidade que era ser protagonista, né? Ninguém chega a esse estágio impunemente, tem que se dedicar 20 vezes mais. Você disse que leu bastante a literatura da doutrina, e eu queria pegar 2 aspectos do filme Nosso Lar para pegar a tua impressão pessoal como conhecedor da doutrina. Muitos espíritas hoje questionam a questão do umbral, que vocês colocaram de uma forma muito sutil, mas muito bacana no filme, e também as colônias espirituais. Você deve saber disso pelo conhecimento que você tem. O que você acha dessa discussão? Você acha que ela acrescenta alguma coisa? Porque existem segmentos, inclusive, que querem descaracterizar a obra de André Luiz, dizendo que ela não é uma obra baseada nas 5 obras de Kardec, ela não é uma obra doutrinária. O que você acha de tudo isso? O que você pode dizer para a gente? Veja só, a gente tem que acompanhar os tempos, né? O próprio Doutrina e os Espíritos dizem que cada coisa que pode chegar e que acrescente, ela é agregada. Eu acho que André Luiz, veja só, tem 3 nomes que o mundo conhece, né? Assim, do meio espírita. Você fala Chico Xavier, todo mundo sabe, André Luiz, todo mundo sabe, Kardec, não é? Ele é um ícone, né? Ele sozinho é um ícone. E acho que os livros dele são de profunda pesquisa, esclarecimento, para trazer os conhecimentos. E veja só, ele não está dizendo para a pessoa que ela vai passar por lá. Ele está dizendo para a pessoa, eu passei por lá, por motivo A, B, C, D. Mostra para as pessoas quais foram os motivos que o levaram a passar por aquela circunstância. E ele está dizendo para você, eu estou compartilhando isso com você para que você não passe pela mesma coisa que eu passei. Então, quando alguém conta uma história num livro psicografado, que tem uma chancela, como do Divaldo, do próprio Chico e outros que são credibilizados, né, com a doutrina codificada por Allan Kardec, a palavra, você não vê a palavra não na doutrina espírita. As perguntas que Kardec faz e as respostas dos espíritos, procura lá ver quantas vezes você encontra a palavra não pode, não vai, não deve. Não, eles explicam para você como é aquela estrada, quais são os resultados, o que você vai colher, o que você não vai colher, quais são os débitos que você pode contrair, quais são os benefícios que sempre estarão registrados a favor do seu próprio CPF, porque é o seu CPF, é você, não tem 2 igual a mim, eu sou uma individualidade, eu existo, tá certo? Então eu acho que o que eles dizem, quando dizem, por exemplo, você não vê ninguém dizendo assim, por exemplo, o livro, por exemplo, que foi psicografado nos anos 40, se eu não me engano, que explicava como eram as situações dos matadouros para servir carne para a população, foi recolhido e a espiritualidade disse que não podia publicar naquele momento o livro, que era, se eu não me engano, alguma mensagem trazida, se eu não me engano, pelo irmão X ou por um outro, né, Humberto de Campos ou por alguém. Porque ainda é uma indústria. Então, assim, ninguém diz para você não coma carne, não, para de matar animal, né, não faça isso. Você ainda precisa disso. Se você gosta, faça. Agora, se você puder fazer, eles vão explicar para você
por exemplo, o que que acontece quando você faz, o que que você não deve, né? Você vai se amparar no conhecimento e vai dizer, não, peraí, eu vou diminuir um pouco, pelo menos, eu vou qualificar um pouco essa situação. Você entendeu? Por exemplo, assim, vamos pegar, por exemplo, um grupo, por exemplo, que gosta muito, por exemplo, não vamos citar um estado, né, ninguém para ninguém ficar magoado. Por exemplo, assim, na alimentação daquela pessoa, por exemplo, daquele estado, se não tiver carne com 2 dedos de gordura, não é comida. E é o estado que mais tem infartos. Por causa das gorduras, digamos, é onde acontece o maior nível de infartos, de miocárdio, problemas do coração e tal. E aí a pessoa tem o exemplo na frente dela e diz, mas eu não vou deixar de comer meus 2 dedos de gordura aqui que eu gosto. Bom, paga os preços da sua escolha. Ninguém está dizendo, e veja, ninguém está dizendo, tipo, agora você vai pagar. Não, você vai pagar o preço da sua escolha porque a escolha foi sua. Ninguém vai pagar por você. Isso vale para a vida. Eu estou falando de carne ou de uma outra coisa qualquer, mas é uma escolha sua. É isso que as pessoas precisam entender. A espiritualidade, ela traz o conhecimento, ela faz você se reconhecer diante daquilo que ela mostra para você através da religião, da filosofia, das amplas religiões maravilhosas, que são maravilhosas. Lamentavelmente, tem péssimos condutores, mas enfim, isso é humano. Mas ela está ali para mostrar para você os caminhos, mas a escolha é sua. Portanto, o benefício também lhe pertence. E o débito também lhe pertence. Então, você não pode levantar o dedinho e dizer assim, mas eu não fiz, né? Por que eu estou passando por isso? Alguém vai dizer, porque fez isso. Então, não faça isso. E você, como André Luiz, não vai passar 5 ou 10 anos no umbral naquele sofrimento por equívocos da parte dele. Acho que o que ele quis dizer foi isso, quero compartilhar com você aqui uma situação que eu passei, eu queria que você não passasse. E aí, viva, os livros dele são maravilhosos. Falta quanto tempo pra gente aí? Faltam 6 minutos. Eu quero só aproveitar esse minutinho, eu vou te responder o que você quiser, mas só quero lembrar as pessoas da importância dessa conversa toda que a gente foi tendo, que assim, eu acho que na próxima segunda-feira eu estou com vontade de falar sobre... não posso falar, tá bom. Então não vou falar. Aí, assim, cada semana eu trato de um assunto que as pessoas venham, né? Quero lembrar, por exemplo, que o meu Instagram, @Renato Prieto, ele é uma plataforma, ele é um fórum. Renato Prieto, ator, né? Ator. Ele é um local em que para se defender grandes ideias, né, para ajudar as pessoas. Então, se as pessoas daqui ainda não estão lá no meu Instagram, que não deixem de ir para lá, Renato Prieto, ator. E lá as pessoas vão saber, que toda segunda-feira eu faço a live de Você Comigo para ajudar você em assuntos que te interessam, né? E em breve também as pessoas vão saber que dia do mês aí eu vou abrir talvez 2 apresentações no mesmo horário, digamos, sexta e sábado às 20 horas, ou sábado e domingo às 20 horas, para cada um pegar o dia que quiser. Óbvio, não tem como você entrar num site, tudo é profissional, vai ter um preço, mas deve ser um preço muito em conta, que não deve ser superior a R$15, porque dos R$15 paga-se imposto, uma parte vai para uma instituição que cuida de idosos, e a outra parte para ajudar os técnicos, porque todos nós, atores, somos autônomos, não temos carteira assinada, estamos desempregados, né? A última porta que vai abrir vai ser a nossa porta, e nós não temos onde representar, onde filmar, os protocolos não facilitam para a gente começar a filmar, fica muito caro, então vai ter que adiar até os protocolos afrouxarem. Então que as pessoas não deixem de ir lá, sempre no @RenatoPrietoAtor, seguir, e ali vai acompanhar que dia eu vou apresentar a peça, quando é a live, quando é esses encontros, né, segunda-feira. E ali é uma plataforma das pessoas se ajudarem através das boas ideias, dos bons encontros, né? E conte com a gente para as divulgações, a Alessandra pode contar com a gente, nós estamos aqui para isso, essas lives a gente deve continuar com elas. É uma pena que nas segundas-feiras eu não posso te acompanhar, porque nós estamos justamente nas segundas-feiras na Casa Espírita com aula online
do curso da doutrina espírita, então eu não consigo, mas eu assisto depois. Lembrando as pessoas que estão nos acompanhando que essa live ficará gravada no YouTube, no canal Pedro Maravelli, e depois nós vamos disponibilizá-la também em formato de podcast nas plataformas de áudios. Renato, 3 minutos para que a gente possa encerrar a nossa live, passou muito rápido. Você foi de uma generosidade, um carinho muito grande aceitando vir conversar com a gente. Te agradeço do fundo do coração. Muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado pelas palavras que você colocou. A gente poderia ficar aqui conversando. É um sentimento que você deve ter, inclusive na segunda-feira, de ficar mais tempo conversando com as pessoas. Mas, infelizmente, a gente vai ser cortado daqui a pouco. Agradeço a todos vocês. Eu vi aí a Regina Caldas entrando, os amigos todos, irmãos, parentes, sempre participando. Que vocês sejam felizes, tenham paz, que vocês acreditem, né? Todo dia é um novo dia. Hoje é um dia, amanhã é outro. Hoje não é outubro, espere, não sofra por antecipação. E acredite, tem alguém acima de você, com as mãos estendidas sobre você, para ajudar você a resolver os seus problemas. Você não está no corpo para sofrer, você está no corpo para aprender, para evoluir, para crescer, por aprendizado. Não sofra. Não seja pobre coitado, seja feliz. Mesmo que esteja muito difícil, seja feliz e acredite. Tem muita gente lá para cima que vai cuidar dos seus problemas e vai te ajudar a resolvê-los. Uma boa noite para você, Pedro. Obrigado a todos. Um beijo a todos os amigos que estiverem aí. Até segunda-feira. Obrigado. Até lá. Tenha uma boa semana. Continue cuidando da saúde de todos. E que fique bem, né? Um grande abraço, viu? Tudo de bom. Boa noite a todos vocês. Fiquem em paz.